do Senhor, meus amados. É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais esta aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nossa lição de hoje é a lição de número 1. Ela traz por título Daniel ora por um despertamento. Essa lição ela está abrindo o trimestre, mais esse novo trimestre, o trimestre de número 3. E esse trimestre nós vamos estudar a revista que traz por título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Bom, caso você esteja assistindo a primeira vez por esse vídeo, acesse o nosso canal que é o AD Belém Pim da EBD, faça ali a sua inscrição, ative o sino de notificação para que você possa receber o vídeo em primeira mão. Caso você já nos tenha acompanhado, continue a compartilhar os nossos vídeos e faça ali seus comentários. Também deixe ali o seu like, que isso nos incentiva cada vez mais a estar com vocês aqui. Bom, o nosso textuário está em Tiago capítulo 5, verso 16, e ele fala o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A verdade prática da lição nos fala o seguinte, que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Daniel capítulo 9, do verso 1 ao verso 3, Daniel capítulo 6 e verso 10, Daniel capítulo 2, do verso 17 ao 19 e Esdras do capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 5. O objetivo geral da lição é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. O segundo é pontuar a resposta divina às orações de Daniel. E o terceiro é destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, antes de nós entrarmos em cada item, subitem, tópicos da lição, eu quero fazer uma breve introdução com os amados aqui. Um despertamento quer dizer o seguinte: sair do estado de sono e dormência, acordar, sair do estado de inatividade, de prostração e passar a ter vigor, força, sair do estado de inércia e também ao ato de dar início a alguma coisa, dar início a... Então, a lição de hoje ela tem por base esta ideia de mostrar ao povo da Bíblia que a sua leitura, ou seja, a leitura da Bíblia e a oração são fundamentais para se ter, no caso aqui, um relacionamento saudável com Deus. Então, poucos personagens no Antigo Testamento são tão conhecidos quanto Daniel. Então, o nome Daniel ele quer dizer Deus é meu juiz. Então, Daniel foi um homem desarraigado da sua terra natal, muito jovem, ele foi educado numa sociedade estrangeira que manteve, em todo o tempo que esteve ali, lealdade inabalável a Deus, a sua fé. Ou seja, Daniel ele permaneceu fiel ao Deus do seu povo. As suas habilidades e a integridade inspirada pela sua fé o conduziram a altos escalões no governo ali dos reinos que passaram ali por ele. Ou seja, Daniel esteve cativo com o reinado da Babilônia e logo após sob o domínio persa. Então, a fidelidade de Daniel levou a ele a altos escalões por esses povos, por esses governos ao qual o povo hebreu esteve cativo. A sua fé ela não era nem ostentosa e tampouco secreta, mas firme e pronta. O povo de Israel ele foi levado cativo à Babilônia
devido à sua desobediência ao Deus Todo-Poderoso. Então Jeremias profetizou avisando ao povo do juízo divino, pois não quiseram ouvir o que Jeremias profetizava. A gente vê isso lá em Jeremias no capítulo 26, o verso 13, também Jeremias 18, verso 8, e 35 e 15. Então Daniel nunca abandonou os preceitos divinos e tinha por hábito orar ao Senhor. E enquanto Daniel lia Jeremias, ou seja, a palavra de Deus, né, o rolo ali de Jeremias, então houve um despertamento em Daniel. Então o despertar espiritual genuíno, ele ocorre por meio do quê? Da leitura da Bíblia e da oração ao Deus vivo. Então, o despertamento ele nunca vai ocorrer por meio de movimentos ou pseudos profetas, né? A resposta de oração também, ela não ocorre quando eu começo a orar na tribulação, no momento de dificuldade, mas a resposta vem na tribulação, porque muito antes do problema vir, das situações adversas, já existia o hábito da oração. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, nos adverte o seguinte, dizendo assim, orai sem cessar. Então, que esta prática da oração e do examinar das Escrituras seja uma constante em nossa vida, porque é isso que a lição quer transmitir para cada um de nós. Então, feitas essas considerações, já quero entrar no tópico de número 1, que vai abordar os seus subtópicos, e também o capítulo de número 2. Então, Daniel, ele vivia uma vida consagrada a Deus. Isso lhe dava condições de orar. Então, a Bíblia diz o seguinte, que a oração do reto é o seu contentamento, está lá em Provérbios 15, verso 8. E ele escuta a oração dos justos. Provérbios 15 e 29. Então Daniel ele não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Então Daniel ele é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos, e principalmente de nossa era. Então Nabucodonosor ele levou Judá cativa no ano 586 a.C. Então, e Daniel ele tinha por volta de 14 a 15 anos. Então ele foi muito novo, né, levado cativo ali para a Babilônia, porque a gente sabe que Daniel fazia parte da elite ali do povo de Judá. Então, porém no momento, né, neste momento da história, quando a gente começa a ler esse trecho, essa perícope que nós estamos vendo de Daniel capítulo 9, quando ele começa a orar, Daniel ele está com 82 anos. Então ele continua fiel à sua fé e com intimidade com o Senhor. E como que nós sabemos? E por que nós sabemos isso? Então a gente pode ver a vida de oração de Daniel. Quando jovem ele orou. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 1, quando foi feita ali a escolha daqueles jovens, e Daniel estava orando. Ele orou com e por seus amigos. Em Daniel capítulo 2, o verso 17 ao 18. Nós vemos o relato de oração que Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel 6, verso 10. E novamente ele ora aqui no capítulo 9. Então Daniel tinha uma intimidade com o Senhor. Daniel em todo o tempo buscava e continuou buscando ao Senhor. Então o cativeiro ele ainda não havia gerado no povo hebreu esse desejo de voltar, de se voltar para Deus. Nós sabemos que o povo foi levado cativo devido à desobediência a Deus e devido ao modo pregresso como eles viviam. Nós vemos ali os profetas orientando o povo, mas o povo, infelizmente, ainda não quiseram aceitar ou servir ao Senhor. Então, até esse momento, o povo ainda não, a totalidade do povo não estava se voltando ainda ao Senhor. Então, Daniel, ele não desanimou e não desanimado, ele começa a orar novamente. Pelo decreto de Deus,
sobre o fim do cativeiro. Então o Senhor já havia dito ou predito que seria de 70 anos o cativeiro do povo hebreu na Babilônia. Então o tempo do povo ali, como cativo, estava se findando. Porém, ainda era necessário que o povo se quebrantasse em oração aos pés do Senhor. Então, se há uma fórmula para orar, né, Daniel ele nos ensina muito bem, pois o vemos adorar a Deus. Né? Daniel 9, verso 4. Né? O seu aproximar de Deus é reverente, não com palavras que saem da boca para fora, mas com plena intimidade, reconhecendo a majestade do Senhor, a sua grandeza, não com verborragias, palavras soltas no ar, mas com comunhão sincera. Daniel confessa seus pecados e reconhece também que todo o povo errou, então suplica a Deus. Em suma, Daniel faz uma confissão coletiva, faz uma confissão específica durante essa sua oração, reconhece a ingratidão do povo. E tudo isso ele faz ao ler a palavra de Deus. Quando ele lê a palavra do Senhor ali em Jeremias, ele compreende que as bênçãos divinas estavam próximas de se chegar. E era necessário que o povo se quebrantasse, porque o livramento de Deus estava chegando, faltavam apenas 2 anos para que então pudesse se cumprir o que Deus havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Nós vemos lá no Jeremias capítulo 29, do verso 1 ao 13, numa totalidade aí, para que os irmãos possam estar lendo. Mas, como eu já disse, deveria haver do povo e no povo essa entrega de coração ao Senhor, e Daniel se coloca de joelhos. Em Tiago, no capítulo 5, verso 6, a parte final, nós podemos ver essa reafirmação do ato do que Daniel faz. Então, nosso tempo todo deve estar em oração diante de Deus. Bom, uma coisa a se dizer é que o crente cristão, ele presta culto a Deus quando ele adora ao Senhor por aquilo que ele é. Isso é adoração. Ele também adora ao Senhor, ele presta culto ao Senhor quando ele confessa os seus erros, também quando ele louva ao Senhor. E também, obviamente, esse é o cerne dessa lição, quando ele suplica a Deus em oração. E tudo isso fez Daniel em sua oração, né? O homem ora, Daniel orou e o homem ora porque Deus primariamente já o tocou com o seu espírito. Então o homem natural não consegue buscar a Deus e orar a Deus. Então quem ora a Deus? Aquele que já foi tocado pelo Espírito de Deus. Então essa pessoa sente a necessidade de buscar e de falar com o Senhor. Então neste momento, nesse mesmo momento da história, só para a gente compreender, que é o capítulo 9, em que Daniel faz essa oração, a gente sabe, por meio da história, que o Império Persa, sob o comando de Dario, ele invade a Babilônia no ano 539 a.C., como nós vemos ali em Daniel, no capítulo 5, verso 31. Bom, uma coisa importante também a saber sobre essa nomenclatura persa, medos e medo-persa. Um item que eu quero que os irmãos entendam é que os medos e os persas, eles são povos distintos, né? Um habitava o norte do que conhecemos como o Irã hoje e o outro ao sul. Sabemos também que um subjuga o outro, ou seja, um dominava sobre o outro. Neste caso, quem dominava primeiro, o povo medo, ele dominou a Pérsia e os povos ao redor ali. Então, a princípio, os medos reinavam sobre os persas, mas, no decorrer da história, os persas se rebelam e tomam a frente, conquistam os medos, conquistam também os outros povos que ali habitavam essa área do que a gente conhece o Irã. Eles começam a ampliar os seus territórios sob o comando de Ciro, no caso aqui chamado de Ciro o Grande, então se tornando assim
o maior imperador do Oriente Médio, no caso de Ciro. Então, Ciro foi um grande imperador, ou o maior imperador nessa era, porque ele consegue expandir o seu reinado por uma área enorme, gigante, no caso ali de todo o Oriente. Então, Ciro, esse reinado de Ciro é também conhecido como o Império Medo-Persa. Então, muitas vezes, os persas e os medos eles são ligados entre si. Muitos historiadores, ou quando a gente olha para a Bíblia, parece que é o mesmo povo, de fato mas na realidade eles eram povos distintos que, por fim, com a invasão persa, eles se tornam um império só sob o comando de Ciro, depois dos seus sucessores, durante uma era, até então ser dominado pelo povo helênico, no caso aí, tá certo? No caso, a Grécia. Mas continuando aqui, então, esse Império Medo-Persa, ou o Império Persa, nós vemos ali muitas vezes falar de Ciro, outra hora falar de Dário, de repente a gente fala sobre o povo Medo, depois retorna para o povo persa, então parece dá essa impressão de ser uma pessoa e outra, mas na verdade é um império só. Então o imperador Ciro, ele tinha ali então os seus governantes, tanto que dentro do Império Persa eles tinham uma política diferenciada dos outros dominadores, outros conquistadores, porque quando eles invadiam, dominavam uma região, ele mantinha a religião do povo ali, ele escolhia governantes para controlar cada área da área dominada, e esse é o caso. Então nós vemos o imperador Ciro e também temos aí, no caso, Dario, ou os sátrapas, né, que eram os governantes que o imperador nomeava dentre o povo persa e do povo medo. Bom, feitas essas considerações sobre Ciro e sobre os imperadores, a gente entende então que enquanto acontece isso, essa invasão persa dominando todo o território do mundo antigo, a gente entende que todas essas coisas estão sobre e sempre estiveram sob o domínio de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus ele faz uso dos persas para então trazer liberdade ao povo hebreu e os demais povos que ali estavam. Então, Isaías prediz, Jeremias prediz, então agora Deus está se cumprindo no reinado do povo persa. Então, vemos aí a mão soberana de Deus atuante e trabalhando. Agora, se Deus decretou e já havia a libertação, por que orar? Então, aí que entra a grande questão. Daniel ora para que o povo se desperte, saia da inércia e comece a buscar a Deus novamente, a buscar ao Senhor, pois dele é toda a honra e toda a glória. E que o Senhor da glória, este mesmo Senhor, estava para cumprir o que havia dito. Então, Números no capítulo 23, verso 19, nos retrata isso muito bem, dizendo que Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Essa é a versão NVI, né? Porque alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Então Deus ele iria cumprir. O fato de orar é reconhecer o que Deus é, a soberania de Deus, e que tudo está debaixo da régide dele, do poder dele, da majestade dele. Daniel ora para que o povo saia do estado de inércia e volte a buscar o Senhor. Então, outro fato muito importante para os hebreus, no período do cativeiro babilônico, só para uma questão de conhecimento, foi as sinagogas, ou seja, a assembleia. A sinagoga quer dizer isso, assembleia. Em hebraico, sinagoga quer dizer Beit Knesset, Beit Knesset ou Beit Tefilá, ou seja, casa de reunião ou casa de oração. E aí o povo então exercia, por não estar diante do templo, porque o templo havia sido destruído, então eles faziam uso das sinagogas para aprender da palavra de Deus e também para orar. Lembrando que muitos ainda estavam
no estado de inércia e não queria ou não estava buscando ao Senhor. A resposta veio a Daniel quando o anjo chega e traz a ele a mensagem de resposta, não devido àquele momento em que Daniel ora. Obviamente que no momento em que ele orava a resposta veio, mas porque Daniel já era conhecido e bem e muito amado de Deus. Então não basta simplesmente orar em um momento de nossas vidas. Sabemos que Deus é misericordioso, é bondoso, mas a resposta chegou porque Daniel sempre praticava e exercia a oração. Vamos entrar no tópico de número 3, e em breve nós vamos já estar entrando no encerramento de nossa lição. A lição de número 3 traz o seguinte: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, como já foi citado, o despertamento é dado por Deus a todos os que o buscam. Então, Jeremias 29 e verso 13, ele vai retratar isso bem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, a busca genuína por Deus só pode se dar em 2 lugares. O primeiro é na oração e o outro, obviamente, o segundo, é pela sua palavra, pela leitura da sua palavra. Então, embora que Deus possa usar de vários métodos para que busquemos isso, ok? Então, Deus pode promover de N coisas para nos levar à oração e à meditação da sua palavra. Então, com o povo hebreu, no contexto de Daniel, foi por meio do cativeiro babilônico. E mesmo assim, muitos estavam na dormência espiritual. Então, Saulo e Nabucodonosor reconheceram a Deus quando se viram pequenos diante a glória dele. É o que o escritor da revista coloca nesse tópico 3. Ciro soube da soberania de Deus por meio de sua palavra, os rolos de Isaías. Então, Flávio Josefo escreve o seguinte sobre Ciro em sua obra. Josefo escreve da seguinte forma: então, essas coisas, Ciro sabia da leitura do livro da profecia que Isaías deixou 210 anos antes, pois este profeta dissera que Deus lhe falou em segredo. Ele colocou assim: é minha vontade que Ciro, a quem terei nomeado rei de muitas grandes nações, envie meu povo para a sua própria terra e construa meu templo. Então Isaías profetizou essas coisas 140 anos antes de o templo ser demolido. E assim, quando Ciro as leu, admirou-se do poder divino e foi tomado pelo forte desejo e pela ambição de fazer o que havia sido escrito. E convocando os mais distintos dos judeus em Babilônia, disse-lhes que lhes dava licença para viajarem para a sua terra nativa e reconstruírem tanto a cidade de Jerusalém como o templo de Deus, pois Deus disse, no caso disse ele, que seria aliado deles e ele mesmo escreveria aos seus próprios governadores e sátrapas na vizinhança do país deles para lhes darem contribuições de ouro e de prata para a construção do templo e, além disso, animais para os sacrifícios. Então, é impossível ter avivamento, ter despertamento, compreensão e entendimento das coisas de Deus, senão por meio da leitura da palavra e da oração. Então, Tiago capítulo 1, verso 5, Daniel capítulo 2, verso 21, 1 Reis capítulo 3, verso 9, Provérbios 2, do verso 3 ao 7, Salmo 119, verso 105, Provérbios capítulo 6 e 23, no caso Provérbios 6 e 23, e Salmos 19, verso 8, fala da busca da sabedoria a Deus. E só é possível por meio da oração e de sua palavra, na leitura de sua palavra. Então a resposta veio a Daniel, pois ele era conhecido de Deus, eu torno a afirmar isso, por meio de suas orações. Vemos a persistência de Daniel, não com a visão que os fariseus iriam ter no Novo Testamento, que Deus deveria ser importunado por meio da oração de uma maneira exaustiva. Então deveria orar, pedir exaustivamente
até que Deus então se cansasse e concedesse a petição. Na verdade não deve ser assim. Então Daniel persistia em oração, pois ele colocava toda a sua confiança em Yahvé e sabia que a solução viria dele, porque ele é soberano, criador e sustentador de tudo. Quando eu ajo dessa maneira, a oração ela recebe um novo teor, porque eu não oro tão somente por causa da bênção, mas eu oro pelo dono da bênção, pelo que ele é. Então o profeta Abacuque, para a gente já finalizar, exclama dizendo assim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. E Abacuque fala isso, mesmo que lhe faltasse tudo. Então a lição de hoje, ela quer nos transmitir, e aqui eu faço esse fechamento, os seguintes pontos, né, que eu classifico aqui como a declaração dos quatro Cs. Né? Então, a declaração dos 4 Cs. E quais são essas declarações? Primeiro é a conversão de nossa vida de pecado. A segunda é confissão de nossos erros. O terceiro é comunhão em oração ao Senhor. E o quarto é a confiança de que Ele é quem faz abundantemente mais, muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Meus amados, esta é a nossa lição de hoje, que possamos ser despertados a cada dia, a cada momento, por meio da oração e da palavra de Deus, porque é isso que nos aviva, é isso que traz avivamento, é isso que traz despertamento. Não são milagres, não são profecias, e a maior profecia está na palavra de Deus, é ela que nós temos que ler e buscar, e assim então nós vamos compreender os mistérios de Deus, do que Deus tem de melhor para cada um de nós, e é isso que Ele tem, porque Ele mesmo fala na sua palavra, também em Jeremias 29, de que Ele tem pensamentos bons e não maus pensamentos sobre vós, ou sobre nós, né? E que isso possa então refletir em nossa vida em todo o tempo. Meus amados, se você quer ser avivado, se você quer ser despertado, comece a orar a Deus, a buscar ao Senhor e a ler a sua palavra, que eu tenho certeza que Deus vai se revelar a ti. Meus irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.